Oi, eu sou a Bárbara Escarton, responsável por relação com investidores aqui no Pão Global Capital. Vim falar um pouquinho para vocês sobre como foi o mês de agosto para o nosso fundo, o Pão Global Macro. O fundo rendeu 3,07% no mês de agosto e está com um acumulado de 15,99% no ano de 2022. Para ver todos os dados de rentabilidade, você pode conferir aqui no link abaixo a nossa lâmina e também a nossa carta. Quem acompanha as nossas cartas sabe que a gente tem 3 principais pilares de investimento desde que o fundo começou em novembro do ano passado. O primeiro pilar diz respeito a um processo inflacionário, de inflação alta e também de ajuste de política monetária, de juros altos. O segundo pilar diz respeito ao processo de desglobalização. E o terceiro pilar diz respeito à questão energética. No final de julho, a gente teve o último FOMC, o Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, e eles anunciaram que eles iam abandonar o Forward Guidance e eles iam ser mais data-driven. O mercado reagiu de maneira bastante otimista, um otimismo exagerado, acreditando que o Federal Reserve seria muito mais dovish daqui para frente. A gente viu um movimento de queda de juros no mercado e também de aumento dos índices de ação. Na verdade, esse movimento não foi muito bem recebido pelo Fed, inclusive o Kashkari, que é o presidente do Bank de Minneapolis, do Federal Reserve, falou que ele não ficou feliz de ver a maneira como o mercado reagiu a esse último FOMC. E aí no fim do mês a gente teve o simpósio de Jackson Hole e que ficou muito claro de que o Fed ia continuar com uma postura mais hawkish e que a gente não deve ver uma inflexão nas taxas de juros tão cedo. E aí o Kashkari falou que ficou feliz de ver que o mercado reagiu então com ajuste nos índices, né? A curva de juros voltou a subir e os índices também voltaram a cair. A gente acredita que esse processo de queda no índice de ação vai ser um processo natural. A gente vai ver um cenário de piora das condições financeiras e de aumento no prêmio de risco dos equities, tudo isso para controlar a inflação que ainda está muito alta e a gente viu isso, né, nos dados que saíram agora em setembro, referentes ao mês de agosto, foi uma inflação acima do esperado, muito embora em agosto a gente tinha visto que a inflação de julho veio abaixo do esperado, dessa vez a inflação surpreendeu para cima de novo. A gente acredita que essa inflação vai continuar alta e que não deve cair tão cedo. Uma das nossas principais posições na carteira, desde o início do fundo, em maior ou menor tamanho, é uma posição vendida em S&P e agora a gente também está comprado na volatilidade do S&P, justamente para capturar essa queda aí que a gente deve ver nos próximos meses. Ainda falando um pouquinho sobre esse processo de juros alto, mas também já entrando um pouquinho no processo de desglobalização e na questão energética, a gente tem condições aí para ver o dólar como uma moeda muito forte. Esse aumento de juros causa uma redução de liquidez no mercado, ao mesmo tempo que a gente ainda tem bastante demanda pelo dólar, não só porque a gente viu aí empresas e países emitindo sua dívida em dólar, mas também porque o petróleo, que está em níveis muito altos, é negociado em dólares, né? São os petrodólares. Então isso faz que a demanda da moeda fique bastante alta. Além disso, o Federal Reserve foi bastante proativo em relação aos pares, né, em relação a outros bancos centrais de países desenvolvidos. Então a gente está vendo um dólar muito alto frente, por exemplo, à Libra da Inglaterra, ao euro. Além disso, ainda tem as questões ali internas da Europa, evidentemente, e também mais forte em relação ao Ien. São moedas que estão em níveis historicamente muito baixos. Além disso tudo, o processo de desglobalização também favorece o dólar. Esse processo não foi uma coisa que começou hoje, na verdade já vem de algum tempo, se intensificou ali um pouquinho durante o governo Trump, com as trade wars entre Estados Unidos e China, e aí depois, com o Covid, isso ficou muito mais forte. Esse processo favorece países que tenham bastante disponibilidade energética e capacidade de cadeia de produção, já que esse processo faz com que os países voltem a internalizar as indústrias. E os Estados Unidos têm autossuficiência energética, diferente de outros países desenvolvidos, e tem uma capacidade de cadeia de produção bem alta. Então a gente vê um momento de força para o dólar aí com esse processo de desglobalização. Em relação à questão energética, como eu comentei, os Estados Unidos têm autossuficiência energética, mas alguns outros países demonstraram uma inabilidade na maneira como planejaram a questão energética a longo prazo. Nos últimos anos a gente teve um investimento muito abaixo do necessário na indústria de hidrocarbonetos. Ao mesmo tempo, a gente vê uma relutância de vários países em utilizarem energia nuclear. Então, não tem alternativa à questão energética além do uso de hidrocarbonetos. A indústria de energia renovável ainda não dá conta de produzir a capacidade energética necessária. Então a gente deve continuar vendo os hidrocarbonetos em níveis bastante altos, inclusive a OPEP deu essa indicação de que não quer que o preço do petróleo caia de nível, quer que o nível do preço continue alto.
e também bateu o teto de produção. Então a gente acredita que as commodities energéticas devem continuar com um preço alto no médio e longo prazo. Muito obrigada pela atenção. Recomendo mais uma vez a leitura da nossa carta e a gente se encontra no próximo mês.